paz do Senhor, irmãos. Que Deus possa nos abençoar nesse momento de reflexão, de estudo na palavra, de meditação na palavra. Vamos orar. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, e o teu Espírito nos leve em vitória, que o teu Espírito adestre as nossas palavras e que tu sejas glorificado através dela. Fortalece a nossa fé, fortalece o amor, ó Deus, enche-nos de esperança e que a tua palavra produza bons frutos, frutos dignos de arrependimento e frutos que saltem para a vida eterna. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na continuidade do estudo das parábolas de Jesus, nós vamos hoje meditar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Leitura essa que está no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Vamos ler em nome de Jesus. E disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, seja propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Então nós estamos aqui diante, eu gosto muito daquela questão de identificar personagens. Nós temos 2 personagens, nós temos o fariseu e nós temos aqui o publicano. Então nós precisamos saber quem eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso que surgiu no século II antes de Cristo. E eles eram assim muito obedientes em relação à observação das leis de Moisés, principalmente da Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles eram estudiosos da palavra do Senhor em relação agora à Torá. Então eles estavam acima do demais naquilo que consistia em conhecimento. Além da escritura, da palavra escrita, eles também enfatizavam a tradição oral dentro da igreja, dentro do povo de Israel. Para que vocês tenham uma ideia do nível desses fariseus, Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi um grande fariseu, não é? Na observância à lei, na irrepreensibilidade da lei, da justiça que havia na lei. Paulo relata isso em Filipenses, no capítulo 3, né? Todo o perfil da sua própria personalidade, do seu próprio ser, sendo ele fariseu. Então, o fariseu que entra no templo é esse homem dotado de conhecimento, principalmente da Torá, das leis de Deus, que está evidenciado na parábola aqui do fariseu.
Nós precisamos também saber o que era o publicano. Algumas traduções também já trazem o título dessa parábola como a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Por quê? Porque o publicano era um cobrador de impostos, né? O publicano, ele era considerado pelos judeus um traidor, porque Roma escolhia os próprios dentre os judeus para fazer a cobrança de impostos nos territórios, não é? Nós temos o exemplo de Zaqueu, que era um cobrador de impostos na Judéia. Nós temos o próprio discípulo, o apóstolo Mateus também, que era um cobrador de impostos. Então, além de serem odiados pelo povo, eles também não tinham a simpatia dos fariseus. Os fariseus detestavam também os publicanos por serem cobradores de impostos. Então nós temos duas pessoas com perfis totalmente diferentes, subindo ao templo para orar. Os dois sobem ao templo para orar. Em seguida nós vamos ver duas orações. E essas duas orações vão trazer para nós um embate muito sério entre a falsa adoração e o verdadeiro arrependimento. Então nós vamos observar primeiro a oração do fariseu, né? Ele entra no templo, segundo a história, ele se coloca na parte central do templo e ele se coloca em pé, porque também era natural esta oração em pé, praticada pelos judeus e no caso, o grupo dos fariseus. E ele então, posto em pé, ele começa a orar. Mas o fariseu aqui mostra que ele não está em pé apenas por ser um ritual, mas ele está em pé principalmente porque ele quer ser notado. A oração dele traz para nós esse perfil dele de querer ser visto, de querer ser notado, né? De querer ser exaltado. E Jesus repreende esse tipo de ação. Tá? Se você for comigo lá para o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5, diz assim, olha, quando você orar, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, para iniciar a conversa, a posição desse fariseu é uma posição pecaminosa, ainda que ele suba para orar, porque ele está querendo ser notado. A oração dele vai dizer para nós, você vai perceber isso. Então, posto em pé, uma atitude de superioridade, pelo menos neste caso aqui, desse fariseu, ele começa a orar. E a oração dele se inicia assim, irmãos, de uma maneira assim, terrível, né? Ele diz assim no versículo 11 aí, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Perdão. Graças te dou. Ele podia agradecer a Deus por muitas coisas. Ele podia agradecer a Deus porque tinha subido ao templo. Ele podia agradecer a Deus porque ele tinha a oportunidade de estar ali face a face com ele. Ele podia orar a Deus agradecendo pelas bênçãos recebidas, pela sua família. Ele tinha inúmeros fatos e argumentos diante de Deus para entrar com ações de graça, mas ele dá graças a Deus
porque ele não era como os demais homens. Então ele diz assim: esses demais homens, eu te dou graças, né? Porque eles são roubadores, são injustos e são adúlteros. Então, quando ele olha para o seu coração, ele vê que ele não é roubador, ele vê que ele não é injusto, não é verdade? Está aí. E ele vê também que ele não é adúltero, ele é um santo. A santidade está expressa no coração desse fariseu, né? Olha como eu sou melhor do que todos os homens, olha como eu estou acima de todos os homens. Então ele está mostrando aqui uma justiça, mas não a de Deus. Ele está mostrando uma justiça própria, ele está se autoexaltando, ele está demonstrando aqui um orgulho espiritual muito grande. Então, quando ele diz assim, né? Oh, como eu sou, veja como eu sou justo, como eu sou verdadeiro, como eu sou leal, como eu sou puro. Porque quando ele cita que não é como os demais homens, ele é praticamente Deus, então. Porque todos nós, homens, estamos encerrados no mesmo contexto de pecado, mesmo contexto de pecaminosidade, de injustiça, de adultérios, de roubos. Nós estamos, irmãos, de alguma forma essas coisas estão envolvidas entre os homens. Então há uma autojustiça. Hoje nós vivemos na igreja moderna uma mensagem que me preocupa bastante. É uma mensagem que está voltada para o homem, para ele olhar para si e ver as coisas boas de dentro de si. Então nós temos aí a autoestima, a autoimagem, a autoconfiança, e nós temos também a autoajuda. Você precisa se ajudar, você precisa gostar de você, você precisa ter uma autoimagem de você, você precisa ter autoconfiança. Esse homem tinha tudo isso pelo jeito, ele cultivou esses valores, ele tinha uma autoimagem dele, irmão. Não é? Eu não sou como os demais. Ele tinha uma autoconfiança na justiça própria que ele tinha, dele mesmo, não é? Ele tinha uma autoconfiança, ele mesmo se ajudava, ele era o seu Deus o ajudava, e ele tinha uma imagem diferenciada dos outros homens. Então, hoje a igreja, uma parte muito grande da igreja, tem feito apelos excessivamente repetitivos e abundantes para que nós tenhamos esse perfil aqui, esse perfil do fariseu, auto-exaltando o próprio coração, exaltando a si próprio, querendo tirar qualidades de si próprio para se sentir bem, cuidando do visual, cuidando do exterior para se sentir bem, trabalhando esta alta confiança. Eu posso, eu vou, eu conquisto, eu. Esse fariseu estava cheio de eu. Esse fariseu aqui estava cheio de si. E é muito triste ver tantos homens hoje sendo trabalhados para serem cheios de si. Então, cuidado com esta mensagem, irmãos. Cuidado com essa mensagem tão repetitiva na igreja do século XXI. Mas o fariseu,
ele continua a se gabar, né? Ele fala assim: eu jejuo 2 vezes por semana. Era uma prática normal entre os judeus jejuar ao Senhor, tá? Mas não há nenhum indício de que se precisava jejuar 2 vezes por semana. Então, me parece aqui que ele é tão santo, que ele é tão justo, que ele vai além da própria lei, além da própria exigência da lei. Eu jejuo 2 vezes por semana. Ora, quando ele faz esse tipo de oração, ele não está orando para Deus, irmãos. Ele está orando de si para si mesmo. Em sã consciência, que homem que pode chegar diante de Deus e se exaltar dessa maneira? Que homem pode chegar diante de Deus e com essa justiça própria e dizer para Deus o que é? Não, dessa maneira aqui. Então ele está orando de si para si mesmo, ele não está orando para Deus, ele está orando para si, ele está se exaltando, né? Aqui nós vemos um fariseu que é Deus e um fariseu que é homem, na mesma pessoa, um orando para o outro, e Deus totalmente distante disso aqui. Eu oro 2 vezes, e depois ele fala assim: e eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Dou o dízimo. Tá bom, o dízimo também era um ritual praticado, né, entre os judeus, e o dízimo, ele é uma ordem do Senhor, né? Nós vemos lá no livro de Malaquias, nós vemos Melquisedeque, né, quando ele recebe os dízimos, né? Então, veja bem, irmãos, veja bem, que tipo de oração nós estamos fazendo no templo? Nós precisamos fazer algumas reflexões aqui em relação a esta oração do fariseu. A primeira delas, né? Como eu me apresento a Deus nos cultos? Todas as vezes que eu estou na igreja, como é que o meu coração está se apresentando a Deus? Justificado pelas minhas próprias obras? Justificados naquilo que eu sou? Confiado naquilo que eu sou? Na bondade que há no meu coração, né? Eu não faço mal para ninguém, né? Deus está me vendo. Como é que eu me envaideço de estar na reunião de oração, eu me envaideço de estar nos ministérios? Como é que é o meu porte diante de Deus nos cultos que eu pratico, nos cultos dos quais eu presencio? Qual é as intenções do meu coração? Mas antes que você fala, tá vendo? Estar na igreja não é tão importante assim, tá? Porque eu posso ir na igreja, tem um monte de gente indo na igreja com esse perfil aqui, então eu prefiro ficar em casa. Então vou fazer uma outra pergunta: como é que é o seu coração? Por que é que você fica em casa? Em vez de subir ao templo para orar, em vez de subir ao templo para adorar com a igreja e glorificar. Por quê? Qual é a intenção disso? Não há um orgulho também? Não há uma justiça própria também? Não há uma exaltação também? De que você ou aqueles que assim o fazem se sintam superiores aos demais? E que o mesmo Deus que está na igreja está aqui, mas o mesmo Deus que está aqui comigo na minha casa, ele me impele para a comunhão. Então, de repente, eu posso estar na igreja, orando para mim mesmo, e eu posso estar na minha casa,
não querendo a igreja, porque simplesmente eu sou o meu Deus. Eu não conheço o Deus da Bíblia. Eu nunca aprendi a conhecer o Deus da Bíblia. Então, tanto num caso como no outro, poderá haver autoexaltação, justiça própria, orgulho espiritual, aquela questão, Deus está comigo, ninguém pode mexer comigo. Então, que Deus que está? Nesse caso aqui do fariseu, o único Deus que não estava com ele era o Deus da Bíblia, e ele estava no lugar mais proeminente do templo. E se ele vai com esse perfil para a casa dele e fica na casa dele, Deus também não está com ele. Porque o problema aí é o coração dele. Não é o que ele faz, não é o que ele pensa, não é o que ele ajuda, não é o que ele jejua, mas é o coração dele que está fazendo a diferença aqui. Não é? Então essas reflexões devem ser postas nesta hora. O coração orgulhoso é o coração abominável diante de Deus. O coração orgulhoso é o coração abominável diante de Deus. Você acha que é suficiente adorar ao Senhor na sua casa? Então, que tipo de adoração é essa? Então, cuidado, para que você não se assemelhe, para que nós não nos assemelhemos aos fariseus do século 21, que também estão cheios de si, que não veem pecados em si, que não veem defeitos em si, que não veem nenhum tipo de iniquidade em si, que são puros, santos, numa justiça própria que os leva em passos rápidos para a condenação futura. Então esta oração aqui, ela expressa um homem soberbo. Nós devemos fugir da soberba. Fuja da soberba. Fuja da altivez. Fuja do orgulho espiritual, orgulho próprio. Fuja da autoexaltação. Fuja da justiça própria. Porque senão não nos restará nada para nos alegrarmos na vida futura. Essa é a primeira oração que nós vimos aqui, que é a oração, não é, do fariseu. Ele muda o discurso e ele se torna mais feroz e ele se torna mais odioso quando ele olha para o publicano dentro do templo e fala assim, graças a Deus, porque eu não sou igual a esse aí. Igual a esse aí. Irmãos, existem classes sociais diferenciadas, existem classes culturais diferenciadas. A sociedade é assim. Existem os ricos e existem os pobres. E existem os que vivem em miséria. Todas as vezes que você olhar para alguém e dizer, eu te agradeço porque não sou como esse, você está pecando diante de Deus. Talvez esse não teve a oportunidade que você teve de estudar, de ter um pai presente, de ter uma mãe presente, de ter uma boa casa, de ser educado adequadamente. Talvez ele tenha passado coisas na vida que você jamais passou. Jamais passou. Sofrimentos de crianças que você jamais passou. Hoje nós estamos vivendo tempos de abusos sexuais tremendos, de violência doméstica tremendas. E essas pessoas, elas vão para as igrejas, muitas vezes procurando uma resposta, uma solução.
E eu que sou alinhadinho, bonitinho, perfumadinho, tenho minha roupa, tenho minha casa, eu olho para essa pessoa e diz, eu sou de Deus, graças a Deus não sou como esse aí, é tão pior quanto aquele. É tão pior quanto aquele. Além de não assistir, impede que seja assistido. Não cometa esse erro, irmão. Que aqui entre nós que trabalhamos num bairro pobre, se você tiver esse sentimento por essa gente aqui, é melhor você nem ir na igreja mesmo. Nem compareça diante de Deus. Nem compareça, irmão. Eu falo assim com toda a sinceridade do coração. Fique na sua casa. Fique na sua casa. É melhor ficar na sua casa do que subir ao templo e olhar para qualquer um desses nossos pequeninos, pobres, que já são enjeitados na sociedade, que são maltratados nas suas casas, e dizer, graças a Deus eu não sou como isso aí. Na verdade ele está falando assim, é escória. Não havia um bloqueio dos fariseus com os publicanos, como eu disse no começo, isso é escória. Isso é o lixo do mundo. É o lixo. Então, conforme ele foi orando, ele foi mostrando a corruptibilidade, a negritude do seu coração e se agigantava cada vez mais. Começou com as coisas espirituais e depois passou para as sociais, materiais, físicas. E ele começou então a mostrar a si mesmo a negritude do seu coração, sem se convencer disso. Sem se convencer disso. Que Deus me livre disso, meu irmão. Que Deus livre você também disso. Que Ele nos ajude a olhar para as pessoas com misericórdia, com amor. Que Ele nos ajude a ajudar as pessoas necessitadas. Qualquer hora dessa nós vamos fazer um estudo sobre a fé e as obras. Para nós entendermos esses aspectos do que são obras no Senhor. O que a fé nos leva a viver e a fazer. Né? Mas então está aí o perfil deste fariseu na sua oração. Agora vamos passar para a oração do publicano. O publicano ele se apresenta de Deus de forma totalmente diferente. Enquanto o fariseu está no centro do templo, o publicano parece que encontrou-se em qualquer canto do templo. E quando ele começa a sua oração, diz o texto que ele não queria nem olhar para os céus. Ele não queria orar, e nós vamos entender isso, né? E diz que ele batia no peito. Por que é que ele não queria olhar para o céu? E por que é que ele batia no peito? Porque ele tinha um sentimento profundo da sua pecaminosidade. Ele tinha ali um sentimento profundo do que de fato e verdadeiramente ele era. E o que ele era lhe envergonhava de dirigir até os olhos para Deus. Me parece que o seu desespero é tão intenso que ele batia no peito. Como eu não estou digno nem de entrar nesse lugar, quanto mais falar contigo, quanto mais me dirigir a ti. Então, enquanto o fariseu se colocou num pedestal, num lugar de honra, no centro do templo, o publicano se reserva a se humilhar diante de Deus. Então, com o rosto baixo, batendo no peito, ele começa a sua oração e diz: ó Senhor, vamos ver aqui no versículo número 13, né? Ó Deus,
seja propício a mim, pecador. Ou em outras traduções, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu prefiro esta palavra propício, porque enquanto o outro exaltava a justiça própria, esse exalta a justiça de Cristo. Ele chega a Deus nos méritos de Cristo, na propiciação que lhe foi oferecida, na expiação que lhe foi oferecida dos seus pecados. Ele está crendo que o Deus de toda a terra é suficientemente poderoso para perdoar os seus pecados. Ele está crendo aqui no poder do sangue, no poder da cruz, no poder de perdoar pecados que só Cristo tem. Seja propício a mim, cubra as minhas transgressões, cancela os meus pecados, apaga os meus pecados. Tu bem me conheces. Quem sou? Quem sou? Irmãos, todas as vezes que nós entramos ali naquele templo, deveria haver em nós um sentimento desesperador por estarmos diante da santidade de Deus. Muitas vezes nós entramos na igreja como entramos no cinema, ou a maioria das vezes. Muitas vezes nós entramos na igreja quando vamos num jogo de futebol. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus quando vamos no shopping, da mesma maneira que estamos no shopping. Nós falamos de tudo dentro da igreja, só não percebemos a santidade de Deus envolta na igreja. E não percebemos o nosso pecado diante desta santidade. Mas este homem, quando entra na igreja, ele já percebe a hediondez do seu pecado. Ele fica desesperado, é a única coisa então que ele faz. Ele pede perdão. Seja propício a mim, pecador. Ele se humilha na presença do Senhor. Ele se deleita no sacrifício oferecido. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, nesta hora eu me sinto o maior de todos os pecadores. Para ilustrar isso aqui, eu quero voltar. No começo do estudo eu falei sobre Paulo, não falei sobre ele ser fariseu, mas vamos ver a transformação do coração orgulhoso para o coração arrependido que houve na vida de Paulo. Então, vamos ver aí Filipenses no capítulo 3. Filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 4, Paulo diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele passa a relatar o seu status, seu orgulho espiritual, a sua justiça própria. Olha só: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Ele era um fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Veja agora bem: mas o que para mim era ganho, era status, era orgulho, era satisfação pessoal, justiça própria. Tudo o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. Por Cristo. E na verdade também por perda, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei,
mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E esse Paulo, antigamente fariseu, na acepção do formalismo, do ritualismo, antigamente fariseu, ligado à sua exaltação e justiça, ele pega tudo aquilo que exaltava seu próprio coração e ele considera como lixo, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, e pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Essa mudança gerou no coração de Paulo um outro modo de agir, um outro modus operandi de oração. Qual é? Seja propício a mim, Senhor. Quando Paulo diz: miserável homem que eu sou o principal dos pecadores, ele está dizendo nas entrelinhas: seja propício a mim, porque eu sou pecador. Agora a única coisa que me resta é estar fiado e firmado no sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a nossa atitude. E essa atitude do publicano, cobrador de impostos, odiado pelos fariseus, odiado pelo povo, mas que quando entrou no templo viu a grandeza de Deus, a santidade de Deus, deve ser também a nossa atitude, deve ser o perfil da nossa vida diária, cotidiana, como o Senhor Jesus, não é? Então isso também me leva a algumas reflexões, não é? Estamos de fato valorizando a obra de Cristo na cruz do Calvário? Você valoriza a obra de Cristo? Nós valorizamos a obra de Cristo, irmãos? Você se sente assim, valorizando a obra de Cristo na sua vida, valorizando o sangue derramado, o pacto que Ele fez para que nós estivéssemos nele? Reconhecemos em nós que somos pecadores, dependentes da sua graça? Ou continuamos achando que somos bonzinhos o suficiente para entrarmos no céu? Você tem batido no peito? Você tem batido no peito desesperado pela sua natureza pecaminosa? Estamos fazendo isso, irmãos. Não se esqueça, tempos de apostasia são tempos de renegar a santidade de Deus e exaltar o pecado. Estamos levando nossos corações a se humilharem continuamente diante de Deus. Há uma coisa que eu preciso fazer hoje, urgentemente. Eu preciso olhar para o meu coração para perceber se ele é orgulhoso ou se ele é humilde. Não tem meio termo, irmão. Ou eu sou orgulhoso ou eu sou humilde. A salvação foi posta para nós para nos tirar do coração orgulhoso, prepotente, que se autoexalta, cheio de justiça própria, para nos levar a um coração arrependido, humilhado na presença do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz na sua primeira bem-aventurança: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós temos essas duas orações: a oração daquele que tem a justiça própria e a oração daquele que tem o coração arrependido e humilde diante de Deus. Deus mostra esses dois estados, Jesus mostra esses dois estados
de coração. E ele pergunta para os discípulos: quem desceu justificado para a sua casa? Porque depois de feita a oração, depois do encontro com Deus, se volta para casa, não é verdade? Nós não fazemos isso continuamente. Quando você volta para a sua casa, você volta justificado. Você volta com a convicção de que você está salvo. Você volta sempre com o sentimento de que Deus é seu Senhor, seu Salvador. No coração, no fundo do coração. Tudo que aconteceu naquele ambiente de culto, você fez para exaltar a Deus. Nada te distraiu, nada te levou para outros lugares. Como que é a sua descida para casa? Eu acho que nem essas reflexões a gente faz mais, irmãos. Qual foi o proveito do culto? Qual foi o proveito da minha oração? Qual foi o proveito dos meus cânticos? Qual foi o proveito da minha adoração? Jesus está perguntando isso aí. Quem desceu justificado para casa? E Jesus mesmo dá a resposta para os discípulos. Este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aquele lá que jejuava 2 vezes por semana, que dava o dízimo, que não era que nem os outros homens, que não era roubador, que não era injusto, não é? Que não era adúltero. Tudo isso ele não era, mas ele não voltou para casa justificado. Se ele não voltou para casa justificado, ele está em condenação. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O publicano desceu justificado, ele se humilhou, na sua humilhação, ele está agora em paz com Deus, na confissão do seu pecado, agora ele está em paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Ele desceu justificado para a sua casa, cheio de paz, justificado com o perdão dos pecados, justificado sem o peso da condenação, justificado sem culpa alguma. Mas o outro desceu com todos esses perfis que envolvem a condenação eterna. Então a parábola do fariseu e do publicano nos ensina que existe uma falsa salvação, um falso culto, e existe o arrependimento verdadeiro, a humildade no coração é possível, e ela nos leva nas minúcias da sua palavra a fazer uma reflexão daquilo que o meu coração é, o seu coração é, o nosso coração é. Eu espero que, diante desse estudo, você ache o seu coração justificado diante de Deus, humilhado diante de Deus, humilde diante de Deus. Os soberbos Deus rejeita, irmãos, mas os humildes Ele exalta. Oremos para que Deus nos dê um coração humilde, com orações humildes, com orações verdadeiras, com orações que expressem realmente o que precisamos e o que devemos falar com Deus. Eu estou aqui pensando em quanta gente enganada na igreja em relação à própria salvação das suas vidas, cheias de conhecimento,
cheias de palavras, doutores na lei, crentes há tantos anos, mas ainda não conversos. Que o Senhor nos dê graça e favor, irmãos. Que o Senhor abençoe você e sua casa, e que possamos seguir as pisadas aqui deste cobrador de impostos. Amém? Obrigado, Deus, por mais este momento de reflexão na Tua Palavra. Nós queremos ser praticantes dela, e eu peço que o Senhor venha ajudar o Seu povo a viver a dignidade do Evangelho de Cristo, a sublimidade do Evangelho de Cristo. Que os nossos corações, eles se assemelhem a este coração deste homem publicano, que orou desta forma para Ti, confiando que o Senhor é Senhor e Salvador. Fica conosco, dá-nos a Tua graça, em nome poderoso de Jesus. Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima.